Uma boa noite, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Continuando no nosso propósito, porque a Bíblia diz, hoje nós faremos menção dos Salmos 30. Vamos ver o que a palavra do Senhor se revela para nós nessa noite? A ira de Deus dura um momento só, mas a sua benignidade é eterna, é Salmo de Davi. Exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltaste e não fizeste com que os meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor meu Deus, clamei a ti e tu me saraste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste minha vida para que não descesse ao abismo. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade. Porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei jamais. Tu, Senhor, pelo teu favor fizeste forte a minha montanha. Tu encobriste o teu rosto e fiquei perturbado. A ti, Senhor, clamei, e ao Senhor supliquei. Que proveito há no meu sangue quando desço a cova? Porventura te louvará o pó? Anunciará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem piedade de mim. Senhor, seu meu auxílio, tornaste o meu pranto em folguedo, tiraste o meu cilício e me cingiste de alegria, para que a minha glória te cante louvores e não se cale, Senhor, Deus meu, eu te louvarei para sempre. Irmãos, e meditando nessa palavra, me veio algo no meu coração. Muitas vezes nós temos o hábito de pegar um texto, pegar um verso, pegar um versículo, fazer uma divisa dele, ler ele, e muitas vezes a gente não sabe o que tem por trás daquele verso, daquele versículo, daquele texto. E muitas vezes, quantas vezes a gente fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É lindo esse verso, não é? Mas estudando a palavra do Senhor, olha o que eu achei. Sabe por que esse texto é escrito por Davi? Porque alguns estudiosos dizem, eu estava vendo aqui o rodapé da palavra do Senhor aqui da Bíblia de aplicação pessoal, que quando Davi ele escreve esse texto bíblico, o cenário é um cenário bem complicado. Olha só, Davi pode ter escrito este salmo na época em que dedicou a Deus a Eira de Araúna, o local do futuro templo. Depois que o Senhor fez cessar a grande pestilência que usou para disciplinar o seu servo. A séria enfermidade mencionada nos versículos 2 e 3 talvez fosse uma doença ou uma epidemia. E aí você vai falar assim, mas irmã Ângela, que doença que aconteceu lá e que epidemia? Quando nós abrimos a palavra do Senhor em 1 Crônicas 21, nós entendemos o que aconteceu. A Bíblia diz que aqui em 1 Crônicas 21, no versículo 1, que então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a numerar o povo de Israel. A Bíblia diz lá que em Números, o Senhor pede para que Davi faça um censo, para saber quantos homens tinha, né? Quantas eram as crianças, quanto que era o povo, para a contagem do povo. Lá no livro de Números 1 e 2, o Senhor pede para que faça esse censo. Então, por ordem de Deus, lá atrás, Davi faz esse censo debaixo de uma obediência do Senhor. Só que quando chega aqui em 1 Crônicas 21, aprendi isso hoje, gente. No verso 1, o próprio Satanás, ele vem contra o povo de Israel, se levantando e incita a Davi a numerar o povo. Satanás. E eu fui estudar o que significa incitar. Incitar significa estimular, significa ele excitou, ele tentou a Davi contar o povo. E para que Satanás queria que Davi contasse o povo? Para que assim Davi visse que o povo dele era numeroso, seus guerreiros, e isso enchesse o seu coração de orgulho ao ponto dele não confiar somente nele, não confiar só no Senhor, mas confiar somente na força do seu braço. Aí você vai falar assim, irmã Ângela, é impossível. Não, não é impossível não. Diz a palavra do Senhor aqui, ó, que Davi ele fala:
Verso 6, eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei jamais. Quando Davi está escrevendo esse texto, foi o que aconteceu na época, quando Davi conta ao povo ali, debaixo da orientação, da tentação de Satanás, ele começa a se vangloriar, a se encher de orgulho, achando que o povo estava grande. Diz a palavra de Deus que o Senhor manda um servo da parte do Senhor e vai até a Davi falar que Davi não deveria ter feito isso, que o Senhor não tinha se agradado daquela atitude de Davi. E aí vem sobre Davi 3 coisas propostas da parte do Senhor. Ou que o Senhor viesse sobre ele com 3 anos de fome, ou que o Senhor viesse com ele com 3 meses que ele fosse consumido diante dos seus adversários, ou então que viesse 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor destrua todos os termos de Israel. E aí Davi fala assim: olha, eu prefiro cair na mão do Deus vivo, que ele é misericordioso, do que cair na mão dos homens. Sabe de uma coisa? Eu prefiro cair nas mãos do Senhor, que venha 3 dias de peste sobre a face da terra. E é o que acontece. O Senhor, olha só, mandou, versículo 14 de 1 Crônicas 21, mandou, pois, o Senhor a peste sobre Israel, e caíram de Israel 70.000 homens, e o Senhor mandou um anjo a Jerusalém para destruir, e ao destruí-la ele, o Senhor o viu, se arrependeu daquele mal e disse ao anjo destruidor: basta agora, retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira, o Jebuseu. Irmãos, olha que coisa terrível. O que eu já aprendo com esse Salmo 30? Que Davi inicia ele exaltando ao Senhor e termina exaltando e bendizendo o nome do Senhor. E o pano de fundo desse texto diz que por um momento a ira do Senhor se acende contra Davi. E não só contra Davi, contra também o povo de Israel que estava ali sendo liderado por Davi. Olha que situação. Muitas vezes quando nós estamos na liderança de algo, à frente de alguém, à frente de uma família, à frente de um cargo da igreja, se a gente não vigiar, não estiver debaixo da orientação de Deus e permitir que Satanás nos incite a tomar alguma atitude que venha massagear o nosso ego, massagear o nosso orgulho, creia e saiba de uma coisa: além de você passar pelo processo, aqueles que estão debaixo da tua liderança passam também. Que o Senhor nessa noite venha guardar o nosso coração, venha nos livrar de tomar qualquer tipo de partido, de muitas vezes querer fazer algo para nos vangloriar, para nos autoafirmar. Não, que em nome de Jesus o Cristo, que a humildade que havia em Jesus repouse sobre a nossa vida, e que todo o orgulho da parte da carne adâmica, da nossa natureza caída, que caia por terra nessa noite em nome de Jesus, e que o Senhor venha nos trazer para o centro da vontade dele, assim como fez com Davi, porque Davi teve que passar por aquele processo. A peste veio sobre a terra, e quando Davi fala assim: ó, não fizeste com que os meus inimigos se alegrassem sobre mim, foi porque o Senhor não permitiu que ele ficasse nas mãos dos inimigos. O Senhor, clamei ao Senhor e tu me saraste, significa que quando a peste veio sobre a terra, o Senhor sarou a Davi e não permitiu com que ele morresse debaixo daquela sentença que ele mesmo ocasionou. Olha como a misericórdia do Senhor é grande. A Bíblia diz que depois Davi fala assim: ó, cantai ao Senhor, vós que sois seus santos. Ele fala para o povo adorar a Deus. Ele estimula o povo a louvar ao Senhor. Por quê? Porque o povo viu qual foi a sentença que todos passaram, por onde que passou, por que aconteceu aquela situação, por causa do orgulho no coração. Que nessa noite o Senhor venha guardar-nos de todo tipo de orgulho em nome de Jesus Cristo, venha nos livrar de todo o mal. E aí quando vem o verso 5, porque a sua ira dura um só momento. A sentença ali era para 3 dias de peste. Mas no seu favor, Deus, está a vida. Chegou uma hora que Deus fala assim para o anjo: chega, basta, para. Chega, acaba. A misericórdia do Senhor chegou sobre a vida de Davi e sobre a vida dos seus liderados.
E aí Davi fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria do Senhor, ela vem pelo amanhã. E muitas vezes quando a gente lê esse texto bíblico, a gente acha que as coisas vão mudar, vão acontecer, e elas vão sim. Mas, irmão, que o Senhor nos livre de passar por situações por causa do nosso orgulho, por causa da nossa soberba, por causa da nossa altivez. Que nós venhamos ter sobre o nosso coração a humildade que repousava sobre a vida de Jesus. Ele nos deu exemplo. Que nós venhamos aprender com Ele a cada dia para que a gente venha ser livre disso. Ser livre do choro, ser livre da peste, ser livre muitas vezes de provações que muitas vezes vêm sobre a nossa vida porque nós mesmos vamos lá cutucar. É claro que muitas vezes quando a gente está por lutas e adversidades, a gente é mais humilde, a gente é menos, né? A gente depende mais do céu, depende mais de Deus, agradece por tudo, né? Até mesmo por um pão que muitas vezes não tá tão fresquinho, mas dá para você esquentar lá na panelinha e comer de manhã, aleluia, glória a Deus, você sabe agradecer ao Senhor, mas só agradece quem já passou. E há uma diferença de nós passarmos por provações, porque o Senhor está nos apertando, nos fazendo crescer para algo, e muitas vezes provações que a gente mesmo vai caçar o assunto lá, vai cutucar o assunto. Olha, Deus nessa noite está me alertando e te alertando por essa palavra. E outra coisa que eu aprendo aqui: para minha glória, te cante louvores, não se cale, Senhor, Deus meu, eu te louvarei para sempre. Aqui Davi fala que ele passa de um estado de luta para a bênção, um estado de quase morte para a vida, um estado de choro para a alegria do amanhecer. E ali aquele Davi que estava orgulhoso, ele se diminui e ali ele começa a louvar e bendizer o nome do Senhor. E louvar ao Senhor é diferente, irmão, da gente cantar qualquer coisa que vem na boca para a gente cantar. Tem algo que esses dias tem me incomodado um pouco acerca do louvor que eu presto ao nosso Deus. Davi louvava o Senhor do mais profundo do seu coração. Ele engrandecia e bendizia a Deus porque ele sabia do livramento que ele tinha passado. E quando nós temos esse entendimento e nós louvamos o Senhor, parece, como diz meu filho Mateus, o céu fica baixinho, né? Parece que Deus está no ambiente, não é que parece, é que ele vem ao nosso encontro mesmo. E olha só, eu fui estudar o que significa a palavra louvor. Louvor, efeito de louvar, celebração, manifestação honrosa, homenagem, louvar. Então, quando nós louvamos ao Senhor, nós louvamos com as nossas atitudes, mas nós louvamos com a nossa boca. E nessa noite o Senhor me traz algo para mim pensar. Quando eu louvo a Deus com o meu louvor, com o hino, qual é a mensagem que eu passo para o Senhor no meu louvor? Nós temos vivido um tempo que muito dos louvores que nós cantamos são massageação de ego. É um louvor para o homem. E muitas vezes a homenagem não é nem para Deus. Mas o que eu aprendo com essa palavra hoje tão forte é que nosso tempo aqui é curtinho para falar. É que o nosso louvor tem que ser genuíno. E um louvor genuíno, presta atenção, é um louvor que bendiz e exalta o nome do Senhor Jesus. Nessa noite entenda algo. Vigie se Satanás tentar contra a tua vida, para que você tome alguma atitude precipitada para a manifestação do teu orgulho próprio, daquilo que vai te envaidecer. Cuidado, vigia. Segundo, a sua vida pode mudar do dia para a noite. O Senhor muitas vezes te livra da morte e te traz para a vida, te tira da enfermidade e te traz para a saúde. E quando isso acontece, nós temos que ser gratos ao Senhor, ter uma palavra de louvor e adoração a nosso Deus, homenageá-lo, bendizer Ele. E como tem sido o nosso louvor ao Senhor. Medite nas letras que vocês têm cantado para Deus. Será que nós temos louvado mesmo ao Senhor por aquilo que Ele é? Ou temos muitas vezes cantado aquilo que a gente acha que é louvor, mas de louvor ao Senhor passa longe? É uma palavra hoje de meditação para mim e para a tua vida. Que o Senhor guarde meu coração, guarde minha mente, guarde tua vida. Que nós venhamos ser humildes, mansos como a pomba, porém prudentes como a serpente. Que o Senhor venha ser o centro de tudo em nós e que nós venhamos ter atitudes somente movidas pelo Senhor, não incitadas por Satanás. Que Deus em Cristo te abençoe. Uma boa noite, em nome de Jesus.